Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 15 de julho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 40, diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Vou repetir. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia, glórias a Deus por esta palavra. Meus irmãos, no texto aqui narrado, a Bíblia fala sobre a história de Lázaro, que era ali uma pessoa amada por Cristo, amigo de Jesus, uma família muito querida. Lázaro tinha suas irmãs Marta e Maria, e nesse contexto aqui é bem conhecido de cada um de nós. Então, nesse contexto aqui, Lázaro adoece, Marta e Maria mandam mensageiros para Jesus, até Jesus, para poder informá-lo que Lázaro, a quem Jesus amava, no caso naquele tempo, estava enfermo. E aí Jesus, no versículo de número 4, ele libera uma palavra e diz: esta enfermidade não é para a morte. Pois bem, passa-se alguns dias, Jesus não estava muito longe ali de Betânia. A palavra de Deus diz que Jerusalém ficava a cerca de 15 estádios ali de distância, aproximadamente 3,5 km mais ou menos de distância. Ou seja, se Jesus quisesse ir no mesmo dia, ele iria, mas ele tinha um propósito naquela suposta demora, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus chega, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. E glórias a Deus por isso. Jesus sabia muito bem o que ele estava prestes a fazer. E o Senhor colocou no meu coração sobre crer, Jesus respondendo lhe disse, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então o cenário, o plano de fundo era esse. Lázaro agora morreu, está sepultado, e Jesus, então, sabendo disso, obviamente, ele fala: agora é a hora dele ir até Betânia. Ele iria manifestar ali uma maravilha, um milagre da ressurreição, o qual eles não haviam visto ainda, E através daquele milagre, o nome de Jesus seria glorificado, o nome de Deus seria glorificado. E assim sucedeu. E quando eu estava aqui buscando uma orientação do Senhor, Ele me trouxe esse versículo de número 40, sobre a necessidade de crer na sua palavra, crer nas suas promessas, e ter aquela confiança necessária de que, independente da nossa situação, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele tem poder para abrir a porta que a gente necessita. Ele tem poder para reverter nossa situação. Ele tem poder para escrever uma nova página na minha e na sua vida. Precisamos ter essa convicção. Crer em Deus é confiar em suas promessas, em seu caráter, em sua capacidade de agir ao nosso favor. Isso é crer em Deus. Então, quando eu creio, eu confio que Ele vai cumprir na minha vida o que Ele prometeu. Quando eu creio, eu entendo que Ele tem a capacidade de agir em meu favor, independente da situação que eu me encontre, por mais difícil e caótica que ela seja. Isso é crer em Deus. Então, com toda certeza, Jesus já havia falado para Maria, porque Ele disse aqui: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então, Ele já havia falado numa outra ocasião para ela sobre o crer, sobre o confiar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Ou seja, bastava ela aplicar. Lembrando também que no versículo de número 4, Jesus já havia liberado uma palavra: essa enfermidade não é para a morte, ainda que morra, mas não é para a morte. Como a última palavra é dele, não é da medicina, não é do homem, é dele. Então, na verdade, se ele falou que não é para a morte, não é para a morte. Ele morreu e foi
trazido à vida novamente, foi ressuscitado. Por quê? Porque aquela enfermidade não era para a morte. Não era para a morte. Então, para você ver, então quando não é para a morte, nem a morte entrando em ação, não vai ter como se opor à palavra que Jesus liberou sobre a mim e sobre a sua vida. Olha só que bênção. Então, nessa manhã, a gente precisa crer naquilo que Jesus está falando e fala conosco por meio da palavra. Nós precisamos crer e se apegar às promessas que um dia Ele nos fez. Nós precisamos crer que não há situação tão difícil que a mão de Deus não possa nos encontrar e reverter a nossa história, reverter a nossa situação, o nosso cenário, o nosso cativeiro. Precisamos crer. E parece que hoje, nos dias atuais, está tão difícil crer nas palavras de Jesus, crer que o melhor dele vai nos alcançar. Parece que está tão difícil crer. Está sendo tudo mais fácil aí duvidar, andar como a gente quer, da maneira que a gente quer, ou seja, fazer do jeito que a gente quer. E muitas vezes deixamos de crer, deixamos de confiar, deixamos de se apegar às promessas de Deus por meio da sua palavra, deixamos de se firmar naquilo que um dia Ele falou sobre nós, sobre a palavra que um dia Ele liberou sobre as nossas vidas. E é necessário eu e você continuarmos crendo que nos nossos momentos mais difíceis é nós e Deus conosco. Devemos continuar crendo que nos momentos mais difíceis, Jesus, Ele não abandona o barco. Ele está ali a todo tempo, a todo instante conosco, para nos ajudar, nos fortalecer, para que a gente rompa essa situação difícil, essa causa, esse deserto, esta muralha que se levantou diante dos nossos olhos. Meu irmão e minha irmã, a fé, crer aqui, é uma fé em ação. É a gente colocar a nossa fé em ação. É a gente acreditar que Deus é maior do que os nossos problemas, que Deus é maior do que os nossos dilemas, que Deus é maior do que a depressão, que Deus é maior do que a ansiedade, que Deus é maior do que uma enfermidade que eu posso estar carregando no meu corpo, seja física ou espiritual. Que Deus é maior do que as minhas dificuldades financeiras, que Deus é maior do que os meus dilemas, os meus problemas, os meus lutos, as minhas dores. Que Ele é maior do que qualquer obstáculo que possa se levantar em meu caminho. Eu tenho que crer. E quando eu creio, quando eu acredito, quando eu firmo a minha fé na palavra de Deus, quando eu firmo a minha fé nas promessas de Deus, então eu agrado ao Senhor. Porque a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz que a nossa fé agrada a Deus. A incredulidade não agrada, desagrada. A nossa fé atrai o favor de Deus sobre as nossas vidas e Deus nos honra. Ainda que seja no tempo dele, e o tempo dele não é o nosso. Por isso que muitas vezes a gente julga demorado o agir de Deus ao nosso favor, em determinada causa que estamos enfrentando, e achamos que Deus está alheio ao que eu e você está passando, quando na verdade não é nada disso. Deus, Ele sabe como fazer, da maneira certa de trabalhar, e é a hora certa dele manifestar o favor dele sobre mim e sobre a sua vida. Ele sabe a hora certa de cumprir promessas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele sabe a hora certa de abrir uma porta que você está esperando. Ele sabe a hora certa de curar uma enfermidade que você precisa que seja curada. Olha só, se Jesus ele chegasse antes nesse episódio ali de Lázaro, ele ia encontrar a família na casa, Lázaro doente, e entrar assim como foi com a sogra de Pedro. Porta dentro da casa, operava um milagre, ninguém veria. Sairia, seria falado posteriormente, mas ninguém veria, a não ser a família que estava ali reunida. Mas a palavra de Deus diz que no dia aqui que Jesus ele chega para operar um milagre, havia muitos judeus ali, muitas pessoas amigas de Lázaro, da família, que estavam ali, presenciaram aquele milagre. E muitos creram quando viu Lázaro sendo ressuscitado depois de 4 dias, que ele já estava sepultado, imagina. Muitas outras pessoas creram. Então Deus ele sabe como trabalhar por meio dessa situação difícil que você está enfrentando.
Então creia no que Deus já liberou sobre a sua vida, creia na palavra de Deus, creia que Deus está agindo, creia que se você já elevou a sua causa a Deus por meio de oração, da oração, no momento certo Ele vai operar. Então creia, mantenha a sua fé intacta nele, que no momento oportuno Ele também chega e muda a tua história, muda o teu cenário, o nome dele vai ser glorificado e você vai entender que foi necessário esse tempo de espera, que foi necessário esse tempo que parece que Deus está em silêncio, mas Ele não perdeu, meu irmão e minha irmã, você de vista, não perdeu a causa que você tem colocado, levado até Ele por meio da oração de vista. Ele não perdeu o controle da situação. O controle pode ter saído da sua mão, mas nunca da mão de Deus. Ele continua no controle de tudo, sendo dono do tempo, sabendo o que faz. Então creia nisso, mantenha a sua fé avivada em Cristo Jesus, nas suas promessas, na sua palavra. Creia que Ele está agindo ao seu favor. Creia que se ainda não aconteceu é porque não é a hora, e no momento oportuno vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu fazer aqui uma oração pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da sua santa e poderosa presença, e eu venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até essa manhã. Quem sabe, meu Pai, temerosos porque eles acham que o Senhor está demorando, Senhor, para agir em determinada causa, em determinada área de suas vidas, que eles precisam que o Senhor venha agir, Pai. Mas que nesta manhã que o Senhor venha confortar corações aqui, meu Pai. Nesta manhã, consolar, que o Senhor venha trazer esperança a esses corações, meu Pai, fortalecimento espiritual, para que eles tenham a convicção de que o Senhor está agindo. Continue guardando, livrando e protegendo teus filhos de todo mal, Senhor, cada família aqui representada, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre essas vidas por onde quer que eles andarem. Assim eu oro nesta hora, meu Pai, crendo no milagre, crendo na resposta, e desde já eu te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.